O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. A convidada do programa Momento do Patrimônio desta noite é a professora do Departamento de Sociologia da URGS, Vanessa Marques. Vanessa é doutora em Ciência Política pela Universidade Autônoma de Barcelona e pós-doutora pela URGS. É também coordenadora do Grupo de Trabalho Democracia Participativa, Sociedade Civil e Território do Segov, Centro de Estudos Internacionais sobre Governo da Universidade. Vanessa falou no 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto, sobre a participação do Segov no projeto de requalificação para a Praça Doutor Alcides Marques e do Largo das Bandeiras, em Jaguarão. Boa noite, professora Vanessa. É um prazer recebê-la aqui no Momento do Patrimônio. Obrigada. Boa noite. Professora, o que é o Segov? O Segov, ele é um centro interdisciplinar da URGS, né? É o Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, em que ele atua principalmente com pesquisa aplicada, né? Elaborando pesquisa aplicada aos pesquisadores para os entes da Federação, União, Estados e Municípios. Como é que surgiu o Segov? O Segov, ele surge com um anseio de que a universidade tenha uma relação, né, com a administração pública, principalmente. Então, a ideia era criar esse centro que tivesse diversas áreas, né? Então, por exemplo, ciência política, sociologia, administração pública, políticas públicas, pesquisadores que atuam, professores e pesquisadores que atuam na URGS nesses temas, né? E em que momento que começou essa construção? Ele já tem uns 5 anos, mais ou menos, de existência, né? E ele começou, na verdade, com a ideia de que seria importante a universidade ter essa relação com a administração pública, né? E poder trabalhar fazendo pesquisa aplicada ou capacitação, né? Para esse vínculo se estreitar, né? Entre a universidade, que é uma universidade pública, e os entes da administração. Como é que a administração pública está se relacionando com o Segov? Olha, existem diversos projetos já no Segov que foram realizados, né, durante todo esse tempo de existência do Segov. Por exemplo, da administração pública, por exemplo, local, né? Nós temos um projeto que foi realizado no âmbito do grupo que eu coordeno, né? Que é com a Prefeitura de Canoas, né? Chamado Ecoturismo Praia de Paquetá. Né? E aí tem outros projetos que foram realizados, por exemplo, com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, né? O Observatório de Políticas Sociais do Rio Grande do Sul, ou projetos com a Administração Pública Federal, né? Que é o projeto que o GT que eu coordeno realizou com o IFAM, né? Sobre o patrimônio histórico. Como é que a comunidade universitária se relaciona com o Segov? Além dos membros dos grupos de trabalho, assim, tem uma interação com os estudantes, com os outros servidores, além dos docentes dessas áreas? A verdade é que o Segov, ele é formado muito por estudantes, né? Os professores são os coordenadores de grupo de trabalho ou fazem parte do conselho científico, mas os pós-graduandos, né, e estudantes bolsistas são eles, na verdade, que dão a estrutura para o Segov funcionar, né? Então, por exemplo, tem diversos estudantes que trabalham no apoio técnico,
né, do Segov, na coordenação de comunicação, coordenação de imprensa, na coordenação de executiva, na coordenação de projetos, né? E os pós-graduandos, cada grupo de trabalho tem um pós-graduando responsável que trabalha diretamente com o professor, né? E que ajuda a dinamizar o grupo, né? E esses estudantes também estão nos projetos de pesquisa ou de capacitação que o Segov faz, né? Então, é uma forma, o Segov também, do que os estudantes possam, né, ter uma experiência em pesquisa aplicada, né, em projetos específicos dentro da universidade. Em relação à comunidade externa, né, cada grupo de trabalho se propõe, né, uma vez ao ano fazer uma palestra, né, um encontro, um dia ou uma noite, né, para dar a conhecer temas que são do seu grupo, da sua temática, né? Então, o meu grupo de trabalho já realizou 2 dessas palestras externas, né, para a comunidade, né? Então, a ideia é que possa, por exemplo, debater temas que são relacionados com as temáticas do grupo de trabalho. Por exemplo, democracia participativa, né, sociedade civil e território. E que outros grupos tem? Bom, existem diversos grupos no Segov, né? Tem um grupo sobre avaliação de políticas públicas, tem outro grupo sobre a questão da economia criativa, economia da cultura, tem um grupo sobre trabalho, previdência, tem um grupo sobre desenvolvimento industrial. Então, são diversos grupos de trabalho. Na verdade, esses grupos eles foram formados para atender também as demandas, né, da administração pública, temas que se relacionam, né, que são das políticas públicas, digamos. Então, esses grupos foram formados a partir dessas temáticas também, né? Claro que tem a relação dentro da universidade, onde esses professores trabalham e produzem, de alguma forma, pesquisa sobre essas temáticas. Então, os coordenadores de grupo de trabalho têm um vínculo com essa temática, né? Professora, como se dá a interação entre o Segov e a administração pública? Primeiro que o Segov é formado por um conselho superior, né, além do conselho científico, né, que é a instância superior do Segov, onde estão representados 3 membros da administração pública. Um federal, um estadual e um municipal. Aqui, né, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E, além disso, como as pesquisas são divulgadas, né, através dos produtos que estão na página do Segov, então, cada pesquisa elabora um produto. E o Segov, a cada ano, elabora um relatório, né, das suas atividades durante cada ano, que também está na página, né, na página web do Segov. Isso vai dando a conhecer o trabalho do Segov, né? E também, uma vez, já foram realizadas 2 missões a Brasília, né, do Segov. Então, e foram feitas diversas reuniões com a administração pública federal, mostrando, então, a expertise, né, do Segov na questão de trabalhar com as políticas públicas, né? Então, essa relação é colocar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também na agenda nacional, né? É uma forma de a gente colocar a universidade, né, nas pesquisas nacionais, né? Professora, como o Segov pode atuar em projetos que envolvam a proteção do patrimônio cultural? Bom, o grupo de trabalho específico, né, sobre que eu coordeno, que é a Democracia Participativa, Sociedade Civil e Território, ele pode receber uma demanda, né, da administração pública para fazer, para isso, né, para a proteção de patrimônio cultural.
Isso aconteceu com o projeto da requalificação da praça, né, Alcides Marques, do Largo das Bandeiras em Jaguarão, onde o IPHAN, né, demandou, então, do Segovia um termo de referência, um plano de trabalho. A gente trabalha a partir disso, né, para que se fizesse esse projeto de requalificação, esse estudo, na verdade, né? Não é um projeto, mas um estudo de como poderia ser viabilizado isso na cidade de Jaguarão. Né? Então, o Segovia, ele pode atuar a partir de demandas ou pode também oferecer, né, para esses órgãos da administração o que ele faz, né? Os trabalhos que já foram feitos e como isso pode ser desenvolvido, né? Que isso pode ser desenvolvido. Então, em princípio, os projetos relacionados com a questão do patrimônio cultural iriam para o seu grupo de trabalho. Sim, que são professores. O grupo de trabalho tem professores da arquitetura e urbanismo, né? Que compõem o grupo, né? E são esses que realizaram essa pesquisa, né? Porque como o grupo tem professores da ciência política, da sociologia, da administração pública e do urbanismo e arquitetura e urbanismo, porque envolve os 3 temas, né? Esses professores são os professores do urbanismo que fizeram os 2 projetos do grupo de trabalho, né? Tanto de Jaguarão como o Praia de Paquetá. Professora, quais são os outros membros do seu grupo de trabalho? Bom, nós temos 3 professores do Departamento de Sociologia, né? No caso, eu coordeno, sou do Departamento de Sociologia. Depois vem a professora Soraya Cortez, né? O professor Marcelo Conrad Silva e o professor Luciano Fedozzi, né? Esses 3 professores são, além de mim, do Departamento de Sociologia. Depois nós temos 3 professores da Administração Pública e Social, que é a professora Ana Mercedes, o professor Fábio Meira e o professor Pedro Costa. Né? E nós temos um professor da arquitetura e urbanismo, que é o professor Heber Marzullo, que é o professor que coordenou os 2 projetos do GT, o Praia de Paquetá, Ecoturismo Praia de Paquetá, e o projeto de Jaguarão. Mas a esses professores se aliaram outros para a construção para a realização do projeto, não? Sim. O que acontece é que os professores que coordenam um projeto dentro do GT, eles montam as suas próprias equipes, né? De outros professores, às vezes, que estão em outros grupos de trabalho. Né? Por exemplo, a professora Luísa Duran participou com o professor Heber, né, do projeto Jaguarão. Né? E ela é professora da arquitetura e urbanismo também. Eu mesma participei de um projeto coordenado pela Avaliação de Políticas Públicas, que era o projeto de criação do Observatório de Políticas Sociais do Rio Grande do Sul. Né? Tinha toda uma parte de participação e relação entre Estado e sociedade, né, que é o tema que eu trabalho. Então, eu trabalhei também em outro projeto que era coordenado por outra professora que coordenava a avaliação de políticas públicas. Então, a gente vai também se adequando em cima, pode transitar nos outros grupos, né, apesar de estar num grupo de trabalho. Que bonito esse tipo de relacionamento, né? E muito interessante, muito produtivo, né? Sim, é muito importante, porque também nas reuniões do Conselho Científico, por exemplo, do Segovia, a gente também acaba conhecendo, né, os projetos dos outros grupos de trabalho e como se dá. O Segovia também faz um encontro anual dos pesquisadores e é a forma como o Segovia faz esse mecanismo de dar a conhecer as suas pesquisas, né? Cada grupo de trabalho tem pesquisas e pode, então, nesse momento de encontro, a gente fazer um
intercâmbio entre os diversos projetos que estão acontecendo e o intercâmbio dos pesquisadores. Professora, então nós queremos agradecer a sua presença aqui. Foi muito interessante mesmo conhecer o funcionamento do Segov. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. A convidada do programa Momento do Patrimônio desta noite foi a professora do Departamento de Sociologia da URGS, Vanessa Marques. Vanessa é doutora em Ciência Política pela Universidade Autônoma de Barcelona e pós-doutora pela URGS. É também coordenadora do Grupo de Trabalho Democracia Participativa, Sociedade Civil e Território do Segov, Centro de Estudos Internacionais sobre Governo da Universidade. Vanessa falou no 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto, sobre a participação do Segov no projeto de requalificação para a Praça Doutor Alcides Marques e do Largo das Bandeiras, em Jaguarão. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para saber mais sobre o projeto, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravação e edição, Claudionei Costa. Mesa de áudio, Vladimir Fontoura. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá.